Nosso Café com Cristo já vai começar. Já aproveita, já chega dando aquele like aí no vídeo, curtindo, compartilhando o nosso vídeo com outras pessoas, seus amigos, nos grupos de igreja, nos grupos de oração, no grupo da igreja aí com seus amigos que precisam de ouvir uma palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Absalão e Aitofel. Denis Aitofel? Tem essa pessoa na Bíblia? Tem. Pouco mencionada, mas tem sim. E hoje nós vamos falar sobre essas duas figuras centrais aqui na Bíblia. Absalão e Aitofel. Abra já sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, que diz o seguinte. Tá abrindo a sua Bíblia? Eu vou esperar um pouquinho você abrir a Bíblia aí para a gente ler juntos. E a Bíblia fala aqui no versículo 23, e era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para Absalão. Ou seja, essa figura que eu estou falando para vocês aqui hoje, que é Aitofel, ele era um homem muito sábio. Camarada era tão sábio que a palavra dele, o conselho dele, era como se estivesse consultando o próprio Deus. A população, as pessoas ali do reinado, todo mundo respeitava a palavra de Aitofel. Era um homem muito sábio, inteligente, que a palavra dele era lei. E ele era conselheiro, nada mais, nada menos do que do rei Davi. O rei Davi confiava nele. E uma outra figura que entra aqui na história é Absalão. Absalão era o filho de Davi com Betseba. Aquela Betseba que Davi viu ela ali, a viu tomando banho, se encantou por ela, colocou Urias, que era o seu chefe da guarda, o chefe do exército ali, na frente do combate para que ele fosse morto e ele tomasse Betseba como esposa. E assim aconteceu. Continuando a história, e acontece que desse casamento gerou Absalão, um filho fruto do pecado de Davi com Betseba. E a Bíblia nos fala que Absalão era muito formoso, muito bonito, lindo demais, que ele tinha tudo, um filho amado por Davi e que tinha tudo ali. E Absalão, ele tinha riquezas, era o homem mais bonito, um jovem lindo, maravilhoso, muito bonito. Mas ele tinha tudo. Ele era príncipe, tinha riquezas, o que ele queria, mulheres ao seu dispor, acessos inimagináveis. Mas parece que a vida dele estava monótona, porque ele tinha tudo. E ele começou a gerar inveja do pai. Começou a gerar nele um espírito de contrito e confusão contra o pai. E quando começou a gerar nele esse espírito de contenta e confusão, ele se perdeu. E nos dias de hoje a gente observa o seguinte, a gente observa que existem pessoas que são príncipes que vivem em lugares maravilhosos como Absalão. Não é verdade? Você talvez conheça um menino aí que é criado como um rei, como um príncipe, que tem tudo ali ao seu dispor e não precisa se preocupar com nada. Quer um carrinho para brincar? Tem. Quer um videogame de última geração? Tem. Quer um celular? Tem. E existem também aqueles filhos que não têm tudo, que têm que sonhar para conquistar aquilo. Que a cada conquista é uma vitória. Ganhou um carrinho de brinquedo, é uma grande vitória. São pessoas que almejam vencer na vida e ganhar algo. E começa a projetar sobre a sua vida uma melhora de vida. Denis, o que é que você quer chegar hoje? Quero chegar hoje que
Filhos que são mimados, filhos que têm tudo, às vezes se perdem pelo meio do caminho. Assim foi com Absalão. Se voltou contra o pai, se perdeu no meio do caminho, levantou um exército contra Davi e perseguiu Davi. E nos dias de hoje, a gente observa o seguinte, que os filhos de ricos, milionários, que estão nos grandes condomínios, nos grandes palácios do mundo, estão se perdendo, às vezes indo para o mundo das drogas, estão entrando em depressão e às vezes tirando a própria vida. E a gente tem observado que as pessoas que estão na base, que estão lutando para melhorar, o filho indo para escola pública, vencendo, já com a intenção de ir para uma faculdade, estão lutando e não tem tempo de ter depressão, não tem tempo de tirar a sua vida e pensar coisas ruins. E nem mesmo fazer como Absalão fez, porque não tem por que se voltar contra os pais por conta da riqueza. E assim a gente tem visto isso acontecendo. E voltando agora à figura central, que está no centro, entre o rei Davi e Absalão, coloca agora o nosso querido aqui falando, Aitofel. Esse Aitofel, segundo a Bíblia, né, disse que a palavra dele era como se consultasse o próprio Deus. Era lei. E Aitofel, ele deixou a mágoa, o rancor, entrar no coração dele contra Davi. E ele gerou essa mágoa no coração dele contra Davi. E quando ele viu que Absalão estava contra o pai, quando ele viu que Absalão estava tomando um caminho que talvez dava para ele tirar proveito, ele falou, opa, pera lá, eu vou agora, com a mágoa que eu tenho no coração, o rancor que eu tenho, com a intriga que eu tenho, deixa que eu vou fazer a cabeça de Absalão e vou fazer ele tomar o reino do pai dele. E assim Aitofel fez. E Absalão começou a aconselhar com ele. Começou a aconselhar. E a Bíblia fala aqui que a palavra de Aitofel era lei. A palavra de Aitofel era como se o próprio Deus estivesse falando. As pessoas confiavam muito. E Aitofel começou a minar a cabeça de Absalão. Colocando as intrigas. Olha, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo. O seu pai tem tudo, você poderia ter mais que ele, você é melhor que seu pai, as suas ideias são melhores, você é mais bonito que seu pai, você é top. E você deve tomar o reino do seu pai. E assim Absalão se envaideceu, um jovem bonito, e começou a seguir os caminhos de Aitofel. Denis, o que é que você quer dizer com isso? Quer dizer que as pessoas amarguradas, rancorosas, aquelas pessoas que ficam falando mal das outras, elas não querem ficar sozinhas. Elas querem ganhar outras pessoas. Mas aqui entra o ponto central, o porquê da amargura, do rancor de Aitofel contra Davi. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34, diz o seguinte: Elifelete, filho de Aasbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel. Eliã, filho de Aitofel. A Bíblia não menciona diretamente, faz aqui uma menção direta, que Aitofel era filho de Eliã. Ou seja, era pai de Eliã. Mas segundo estudiosos, rabinos estudiosos, falam que Eliã era filho de Aitofel. E Eliã era quem? Pai de Batseba. Ou seja, provavelmente Aitofel era avô de Batseba. E ele se enfureceu. Ele guardou aquilo que Davi fez com a neta e ele começou a alimentar aquilo por um bom tempo. E foi criando um rancor, foi criando a mágoa e aquilo foi corroendo o coração dele a ponto de ele se voltar contra Davi, um homem
que pegava conselhos com ele, acreditava nele, ele se voltou contra, ainda pegou o filho de Davi, fez a cabeça do filho de Davi, e a história diz que todo aquele que é rebelde, todo aquele que se rebela, que não honra, que não é fiel, a história é ruim e precede a queda dessa pessoa. E Aitofel ficou ali magoado, plantou no coração de Absalão a vaidade, e Absalão ficou contra o pai. E Aitofel fez pior ainda. Falou assim, pera lá, vou te dar um conselho. Quando Absalão foi se aconselhar com ele, falou assim, para que todos vejam que realmente você está contra seu pai, eu vou te dar um conselho. Você vai lá pro terraço do palácio e vai ter relações com as mulheres do seu pai. Para que todos vejam que você está contra o seu pai. E ele fez isso e todos viram. Só que quando eu disse para vocês que quem se rebela, um rebelde, ele nunca quer estar sozinho, e ele vai influenciando outras pessoas a ficar rebelde também, e vão articulando, vai virando uma teia muito grande. E todo rebelde, aparentemente ele é bonzinho, ele é legal, ele quer mostrar uma coisa boa para você. E Absalão, como se tornou rebelde, ele se rebelou contra o pai. Aos conselhos de Aitofel, o que ele fez? Ele disse o seguinte: já sei o que fazer. Eu vou ganhar a confiança do povo para que o povo fique ao meu favor. E Absalão, com a sua boa fala, com a sua boa oratória, com a sua boa aparência, com a sua influência, começou a visitar o reino. Entre o reino ali, indo nas fazendas, indo ali no meio dos povoados e falando: se eu fosse o rei de vocês, eu faria isso e isso por vocês, porque o rei de vocês não está fazendo isso por vocês. Ou seja, aquele que é rebelde, aquele que está amargurado, ele na sua frente pode até fazer que é bom, mas ele vai estar tentando derrubar quem está na sua liderança, que está à frente. Ele nunca vai ficar satisfeito com o crescimento do outro. E assim ele fez, foi ali minando Davi, até que ele conseguiu um exército e se voltou totalmente contra Davi. E a Bíblia nos fala aqui que a consequência do pecado de Davi, a Bíblia também fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos pecados, mas ele amargou as consequências por conta do pecado. E Davi, sendo um homem temente a Deus, que reconheceu o pecado, que ele quis mudar a história dele, ele não quis tocar no filho, ele ficou triste, ficou doente com aquela história do filho. E Davi se escondeu. Davi não quis um confronto com o filho, e o filho tomou ali para si aquilo que era de Davi. E Davi ainda foi mais... Davi foi bem além. Davi tinha 400 guerreiros que eram como leões. Eles eram os maiores guerreiros da época. E Davi, por si só, com o poder de Deus e a promessa que Deus tinha sobre ele, que o próprio Absalão ouviu, a profecia, Deus falando para Davi que o reino dele era intocável, que o reino dele não ia ser abalado. O rebelde ele quer. E ele faz. E desobedece até a ordem de Deus, até o que Deus fala. E ele ouviu. E Davi, com a sua obediência, já reconhecendo os erros, ele pega e fala: não toquem no meu filho. Não é para ferir o meu filho. E Davi se escondeu. E ele pediu aos seus guerreiros, aos seus soldados, para que não tocassem em Absalão. Porque ele amava o filho. Por mais que o filho se voltou com ele, ele não queria ter o sangue do filho nas mãos dele.
E a Bíblia nos relata que Absalão, ele saiu fugindo em uma jumenta rápida, esperta, e ficou pendurado nos galhos. E Joabe, que era um guerreiro ali, amigo de Davi, ficou sabendo que ele estava ali e foi e feriu Absalão de morte, com 2 ou 3 dardos, se eu não me lembro. E os 10 que o acompanhavam, os soldados de Joabe, feriu ele com lança e acabou matando o filho de Davi, Absalão. Ou seja, a vida e a história do rebelde, ela não acaba bem. Todo rebelde, toda pessoa rebelde, a história não acaba bem. E nós vemos aqui a vida de Absalão, um homem, um rapaz que tinha tudo para dar certo, que acabou por conta da vaidade, por conta da ganância, por conta do ego. E um outro que tinha tudo para dar certo, um homem sábio, um homem inteligente, um homem que a palavra dele era como se fosse o próprio Deus falando. Deixou a mágoa e o rancor entrar no coração. E essa mágoa e o rancor, quando entra no coração, ela começa a minar o ambiente, começa a minar tudo que está em volta. Ela começa a dominar. E assim foi. O ódio, o rancor, a vaidade foi passando. Aitofel, com ódio, com a mágoa, com o rancor, colocou no coração de Absalão. Absalão foi e começou a ganhar as pessoas. Então, isso contamina. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado com seus sentimentos. Tome cuidado com o que você sente, para que isso não domine a sua vida, para que isso não transforme a sua vida num caos, ou talvez até você morra por conta dos seus sentimentos. Aitofel teve que amargar as consequências após a morte de Absalão. E Absalão teve consequências com a sua morte também. Então fica aqui, meu irmão, o alerta. Coloca Deus no centro do seu coração. O melhor lugar que nós devemos estar, o melhor lugar que existe na terra é o centro da vontade de Deus. Ou seja, Lifelete, filho de Absai, de Maca, Eliã, filho de Aitofel. Por conta de algo que aconteceu lá no passado, que parecia que está bem, ele começou a alimentar isso e acabou dando no que deu. Perdeu toda a chance de perdoar. Então a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar. Para que não aconteça isso que aconteceu com a história de Aitofel. Talvez você nunca tinha lido ou passado despercebido Aitofel. Foi um homem importante na vida de Davi. Ou seja, não importa como que você começa. O que importa é como você termina. Por isso que eu digo, o meu passado não me define. O seu passado não te define. O que define é daqui para frente. Uma vida com Jesus, uma vida íntegra com Jesus. Uma vida livre dos pecados. Uma vida que você entrega a sua vida para Jesus e transforma a sua vida. Então quero dizer para você hoje, não é o seu passado que te define. É o seu futuro, é o seu presente. O que você vai fazer daqui para frente. Então não faça como Aitofel, não termine como Absalão. Mude a sua história a partir de hoje. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ficou até o final. De compartilhar com seus amigos. É muito importante que você compartilhe. O YouTube entende que o que nós estamos fazendo aqui é relevante, que nós estamos levando a mensagem de Deus para a sua vida e você está gostando. Então é muito importante para mim que você compartilhe, se inscreva no canal,
Aperte o sininho das notificações e o mais importante ainda, comente, deixe o seu comentário, faça o seu pedido de oração, interaja comigo. E fala para mim, você conhece algum filho como Absalão que tem tudo, mas está se voltando contra o pai? Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.